Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação aqui no canal. Entre tantos assuntos que nós temos abordado em relação à gestão financeira, à gestão empresarial, ao orçamentos domésticos, familiares, parte financeira, parte estratégica, também introduzimos alguns assuntos relacionados à nova reforma tributária que está em processo de aprovação aí no nosso Congresso. Vamos então agora trazer algumas atualizações relacionadas então a esse processo. Nós estamos hoje no dia 17 de novembro de 2023. Vamos trazer então uma atualização da reforma tributária. O último evento foi a aprovação no Senado. A aprovação da reforma tributária no Senado. No dia 8 de novembro de 2023, o plenário do Senado aprovou a proposta da reforma tributária, ou seja, a PEC 45 de 2019. Dois turnos de votação, com 53 votos favoráveis e 24 contrários e nenhuma abstenção. Eram necessários 49 votos favoráveis, ou seja, 3/5 da composição da Casa. Essa proposta de emenda constitucional foi aprovada em julho pela Câmara dos Deputados e remetida, então, para o Senado para sua aprovação. Como o Senado incorporou algumas alterações, algumas sugestões ao texto, ela necessita agora voltar à Câmara dos Deputados para que essas alterações possam ser submetidas à análise e aprovação. Então, como vimos, ela retorna, então, à Câmara dos Deputados para análise e aprovação. O texto que foi aprovado pelo Senado Federal retorna para a Câmara dos Deputados que analisa as mudanças propostas pelo Senado. Caso a Câmara aprove sem novas mudanças, o texto deverá ser promulgado pelo Congresso sem passar por sanção presidencial. Se os deputados incluírem mais novidades e alterações ao texto, ela retorna então ao Senado para nova avaliação e aprovação. Vamos apresentar aqui então um aspecto geral das principais mudanças da nova reforma. Lembrando que nós temos outros vídeos no canal, inclusive vou deixar os cards aqui na apresentação para que você tenha acesso, onde aprofundamos de forma mais detalhada cada condição aqui relacionada à nova reforma. Mas no aspecto geral, a ideia central da reforma é simplificar a cobrança dos impostos no Brasil. O texto propõe extinguir 5 impostos: o ICMS, o ISS, o IPI, o PIS e a COFINS, que serão substituídos por um único imposto, o IVA, Imposto sobre o Valor Agregado. No caso do Brasil, será dual, ou seja, constituído pela CBS e o IBS. O CBS é destinado à União, enquanto o IBS aos estados e municípios. Então, será composto de uma única alíquota e abrangerá, então, essas duas condições. Ainda não se sabe qual o valor do IVA. Ele será definido por lei complementar depois da PEC ser aprovada. O Ministério da Fazenda considera que a alíquota máxima seria de 27,5%. Alguns pontos em destaque aí da nova reforma. A adoção do IVA, Imposto sobre o Valor Agregado, será da forma dual. Será destinado uma parte para o governo federal, que é a CBS, e o IBS seria um percentual destinado ao estado e município, tendo o IVA a uma taxa única e que tributará, então, o consumo. Isenções e alíquotas reduzidas, para atender setores como educação e saúde. O texto também prevê isenção para uma cesta básica nacional de produtos a serem definidos em lei complementar, que será, então, definida após a aprovação da PEC. Cashback prevê a devolução de pago de imposto pago pelos consumidores. A medida vale para famílias de baixa renda e inclui consumo de gás, de energia elétrica e outros produtos. Trava para limitar a alíquota. E a fim de impedir o aumento da carga tributária, o texto prevê uma trava para a cobrança do imposto sobre o consumo. O limite para a carga tributária será a média das arrecadações dos impostos entre 2012 e 2021 na proporção com o Produto Interno Bruto, ou seja, o PIB nacional, representada pelas receitas com PIS, PASEP, COFINS, PI, ISS e ICMS, que, segundo cálculos já apurados, vai ficar na faixa de 12,45% do PIB. Nós fizemos um vídeo com a apresentação completa dessa metodologia que você pode então acompanhar para entender melhor como chegou a esse valor. Fim da guerra fiscal. Com a reforma, a cobrança dos impostos deixará de ser feita na origem, ou seja, no local de produção, e passará a ser feita no destino, no local de consumo. A mudança visa dar fim à chamada guerra fiscal, concessão de benefícios tributários oferecidos pelos estados com o objetivo de atrair investimentos. Um exemplo bastante característico desses benefícios seria a própria alíquota de ICMS hoje é cobrada pelos estados. Há uma variação aí de alíquotas em função de buscar aí atrair esses investimentos. Com a reforma, então, haverá uma alíquota única, não terá mais essa diferenciação de impostos. A adoção do imposto seletivo. O imposto seletivo IS, também conhecido como imposto do pecado, funcionará como uma espécie de taxa extra sobre bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. É o caso de cigarros e de bebidas alcoólicas. Criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, FNDR, instrumento incluído na PEC para reduzir as discrepâncias entre os estados brasileiros. Os recursos do fundo serão aportados anualmente pelo governo federal. O valor deve chegar a 60 bilhões em 2043. No total, 30% serão distribuídos para os estados por critério populacional e 70% com base em coeficiente de participação no Fundo de Participação do Estado, FPE. Pontos observados na reforma tributária serão depois discutidos e definidos através de leis complementares após a aprovação da PEC. Lembrando que a adoção do IVA e toda a implementação da nova reforma será um longo período de transição até ser totalmente incorporado. Você poderá ter mais detalhes sobre esse processo dentro dos nossos outros materiais relacionados à reforma tributária. Temos aqui uma nota emitida pelo CONSUD, que seria o Consórcio de Integração Sul e Sudeste, logo após a aprovação no Senado,
retiro a seguinte declaração. A proposta da reforma fiscal, aprovada no Senado, piorou o texto validado pela Câmara em julho e aprofunda a divisão. Com as alterações, que antes é uma evolução para o Brasil, construída após muito diálogo, se tornou um retrocesso, com o potencial de tornar o sistema tributário brasileiro ainda pior do que o atual. Ao tratar os iguais como diferentes e abrir exceções com privilégios e distorções indevidas, a proposta deve agravar ainda mais a guerra fiscal entre os Estados, com o potencial de causar um desastre e levar as contas públicas e a economia do país para a UTI. O Brasil não pode criar ilhas de prosperidade, que, por consequência, afasta o investimento, aumenta a desigualdade, desemprego e pune, sobretudo, os mais pobres. O momento é o de unirmos esforços, apostarmos na maturidade política em busca de um consenso para que os entes federativos não sejam punidos pelo corporativismo que cria brasileiros de primeira e segunda categoria. Assinam a nota os governadores do Paraná, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Considerações finais. Estamos bem próximos da aprovação da reforma tributária. O governo federal espera que a Câmara aprove ainda este ano, para que o processo tenha início a partir de 2024. O que se espera realmente é que essa reforma não seja apenas uma simplificação dos tributos, mas sim que possa trazer melhores condições de vida para todos os brasileiros e o crescimento sustentável do país. Então fizemos aí uma breve apresentação do quanto anda o processo de aprovação da nossa reforma tributária, a qual esperamos que seja discutida amplamente de forma a trazer os benefícios necessários para todo o povo brasileiro. Se você gostou da apresentação, não esqueça de deixar aí o seu like e inscreva-se no canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade.